dificuldades que eu tive para poder viver de música, as que eu enfrentei lá atrás, as que a gente enfrenta também no dia a dia, só que agora é um pouco diferente, né? Que agora a gente aprende a viver de música, porque tem uma coisa que a gente tem que saber fazer, o viver de música, né? Viver de música é diferente de você sobreviver. E viver de música, cara, é algo que eu aprendi a viver, né? E tem muita gente que diz, viver de música é difícil, cara, viver de música é um problema, o mercado é concorrido, nossa, os cachês são baixos, eu enfrento dificuldade com cachê baixo. Eu sempre converso com muita gente que tem essas dificuldades, né? Fala que os cachês são baixos, que o mercado é complicado, e aí depois vem as crises, né? Covid e tudo mais, e aí os músicos ficam tudo doidos, não sabem o que fazer. Eu quero dizer que eu tive muitas dificuldades para viver de música, eu não sou diferente de ninguém, apenas eu aprendi, né? E isso eu transformei em método para que eu pudesse não só aplicar em mim, né? O método eu aplico em mim, que é o método 2X. Por isso eu vivo bem de música, cara, né? Conquistei tudo com música e ensino o método 2X para todos os músicos que querem realmente viver de música e avançar no viver de música. Eu tinha tudo para não viver de música porque lá atrás meus pais, assim, o meu pai era mais assim reticente porque, né, o ambiente que a gente estava inserido lá de música não era bom. E eu vim de uma classe média, né? Eu não tive grandes dificuldades, assim. Eu tive dificuldade quando eu decidi viver de música. Aí eu tive que cair pra dentro e fazer a vida acontecer. Mas meu pai, assim, ele sempre olhava pra mim e disse, cara, não dá pra ser outra coisa. Porque, cara, eu tenho condição aqui de fazer as coisas por você e tal e tudo mais. Tem uma coisa que muita pouca gente sabe, né? Eu no meio do caminho, eu até quis parar mesmo, né? Eu digo, não vou viver de música não, cara. Eu tinha uma outra paixão que eu tenho até hoje. Não uma paixão enlouquecedora, assim, nada. Mas eu gosto, né, de aviação. E na época, cara, eu cheguei a entrar no aeroclube lá para fazer um curso para ser piloto. E tava começando a fazer o piloto privado e tudo mais. Só que olha que coisa, cara, foi interrompido porque os meus pais se separaram. E aí acabou o dinheiro, né? E aí eu não consegui mais continuar, cara, com a lance de ser piloto. Era uma coisa que eu gostava, assim, tal. Mas depois eu vi que o que estava dentro de mim era ser músico, cara. Eu sempre pensava naquilo, sabe? Eu acho que de alguma forma eu seria músico. Se eu tivesse me tornado piloto, ou eu ia fazer uma transição, ou eu ia ter uma segunda profissão, não sei se daria, né? Porque a vida de piloto também não é brincadeira, né? Cara, as minhas principais dificuldades, eu tive dificuldade de todo tipo, tá? Desde as financeiras, a apoio, a de família. Eu tive o apoio da minha família, né? Eu fui um pouco reticente, assim, porque eu quis vencer com o meu braço mesmo, sabe? Eu fui um cara mais, assim, que caí no mundo mesmo e não queria ajuda, assim, da minha família. E eles me ajudaram até um pouco, né? Ali no início, mas o pau quebrou nas minhas costas. Por quê? Porque, cara, quando você decide pagar um preço por algo, você sai da sua zona de conforto. E a sair da zona de conforto dói. Crescer dói, né? Ser músico não é diferente, tá? Não é diferente de nenhuma profissão, né? Ser músico, cara, é igual a você ser um médico, um advogado, porque a diferença é que os caras passam mais tempo estudando lá na faculdade, quando saem é do mesmo jeito, eles não sabem viver daquilo. Eles têm que aprender a viver daquilo, cara. E aí é que é o problema, aí é que começam as dificuldades. Se eles não tiverem um mínimo, se eles não tiverem lastro na família deles que ajude eles a fazer isso, eles vão penar com isso, porque uma coisa é você ter a sua profissão, saber tocar, saber fazer aquilo acontecer, né, de forma técnica. Mas o viver disso é diferente, cara. Tem outras habilidades que precisam ser aprendidas. As escolas não ensinam as pessoas a viver da sua profissão, porque elas não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ensinar a parte técnica e ensinar a gestão daquilo, são coisas diferentes, né? Não tem nem como ensinar as duas coisas. Então a pessoa sai de uma formação, ela tem que entrar, cara, ou ela vai bater muito cabeça, vai ficar em tentativa e erro, que é o que muitos músicos fazem, né? Ficam tentativa e erro, né? E ficam dependendo da vida e da sorte e da coisa acontecer. E não, alguém vai me ver e vai dar certo uma hora e tal. E fica nessa. Mas não tem passo a passo.
não sabe como fazer as coisas acontecer, porque viver de música é diferente, né? E eu não sabia disso, né? Eu caí pro mundo para viver de música e eu enfrentei dificuldades pesadas para viver de música, né? E eu sofri na pele. E tudo isso que eu trago aqui são as minhas vivências, né? Tudo aquilo que eu sofri, cara, até emocionalmente, né? Eu tive que resolver uma parada emocionalmente depois de ser profissional, de tanto que eu quis vencer no braço, esse negócio de viver de música, que eu fui, cara, passando por processos pesados, né? De desmame do ambiente que eu tava. A mudança que eu fiz foi muito radical, né? Foram muito radical. É uma coisa que eu ensino hoje. O método, ele traz isso, né? A leveza de você fazer a coisa. Não é que vai ser difícil, não. Não é que é difícil, é desafiador. Mas o método põe as coisas no lugar, né? E eu não tinha método. E aí eu queria vencer com a força do meu braço. E fui e fazendo força para vencer, para viver de música, né, cara? E o pau quebrando, e eu fui tendo problemas, fui tendo traumas, cara. Eu fui tendo dificuldades de relacionamento. Aí a parte financeira pegou, porque acabava o dinheiro, eu ficava louco com aquilo, né? E aí eu não queria pedir ajuda para os meus pais, estava longe, cara. Pô, de São Paulo para minha cidade é quase 3.000 quilômetros de distância. E eu tive que viver tudo isso, cara. E foi muito difícil não ter um processo para poder viver tudo isso, sabe? Eu saí do zero, cara, e penei bastante nessa parada. E é isso que eu ensino os músicos a não penarem desse jeito, a fazerem as coisas com menos, errando menos, sabe? Porque eu errei muito no caminho, por não entender desses processos de viver de música. Pra mim, viver de música era tocar pra cacete, entendeu? Acho que a primeira coisa que eu cheguei em São Paulo foi procurar um professor, falei, bicho, eu vou pôr pra quebrar, porque se eu for bom pra caramba, ninguém vai me segurar. É verdade, você tem que evoluir na sua parte técnica, mas viver de música, cara, é outra coisa. Viver de música é outra coisa. Envolve outras habilidades, né? Fernando aí, ó, mandou uma pergunta. Tocar com um artista famoso, o músico tem uma boa remuneração ou é pouco? Não é tão reconhecida? Olha, existe uma diferença, tá? Em você ter fama e viver de música, tá? É diferente. Sucesso é diferente de fama, né? Fama é um problema. Você traz muitos vícios e tal. Sucesso não. Sucesso é você viver de música. E às vezes, para você tocar com um artista, e nesse caso aqui você tá falando de um artista famoso, né, e tudo mais, é bom, mas tudo vai depender do objetivo que você tem ali. Porque se você encarar essa forma de tocar com um artista por um lado emocional, você vai misturar as bolas, né? Você vai começar a tocar com um artista e aí você vai se envolver com aquele mundo, que é um mundo novo, e você vai esquecer que tocar com um artista famoso é um meio para alguma coisa. Eu tenho que entrar nessa parada de tocar com um artista famoso e é legal, e eu vou ensinar isso, os segredos para chegar lá no dia 31, tá? Se inscrevem aí, galera, que vai ser legal. Porém, quando você chega e toca com um artista assim, você tem que saber como transformar isso em algo que você quer daqui a algum tempo. O que você vai fazer dentro desse ambiente para que você crie um outro ambiente, porque a hora que você tiver que sair de lá, em uma hora você vai sair, né? Ou uma hora alguém sai com você também, que é normal, né? O mercado muda, as coisas mudam, os escritórios mudam, enfim. Você tem que estar preparado para essa situação. E é isso que eu ensino, né? Como você entrar, tocar com um artista famoso, né? E poder usar esse lugar que você está tocando para poder criar outras coisas para você nesse meio tempo. Então você precisa visualizar o que você quer. Eu vou ficar aqui 5 anos, eu vou ficar aqui 10 anos. E dentro desses 5 anos, 10 anos, eu vou construir uma outra coisa para mim, porque eu sei que isso aqui é só um meio para eu conseguir alguma coisa. Entende a diferença? E você falou, é tão reconhecida? É reconhecido sim. Se você tocar com um artista, você tem mais visibilidade. Porém, o problema está nisso que eu falei. Você pode ter visibilidade, mas você tendo visibilidade, aí é que você tem que aproveitar para construir a sua carreira, a sua vida, não em cima do artista, mas fazendo coisas paralelas a esse trabalho para que você tenha mais sucesso no viver de música, tá bom? E ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que confunde, né? Eu só vou viver bem de música se eu chegar a tocar a nível nacional, como artista e tudo mais. Eu entendo que é um sonho, eu tive esse sonho, tá bom? E é bom, é maravilhoso, é show de bola. Até hoje eu toco com um artista nacional, né?
Tem muita gente que confunde o viver de música com chegar nesse lugar. E viver de música, cara, não precisa disso, tá? Viver de música, sabe o que é viver de música? É você chegar no final do ano, eu vou dar um exemplo, tá? É você chegar no final do ano e você dizer, cara, eu vou entrar de férias. E tá aqui o meu salário das férias. Eu fiz uma gestão financeira e tá aqui o meu salário das férias. Eu posso ficar de boa, eu construí minha família, eu pago a escola dos meus filhos com música, eu compro meus instrumentos com música, eu vivo maravilhosamente bem de música. E tem muitos músicos, cara, que eu conheço, que nunca tocaram com artistas famosos e eles vivem de música muito bem. Tá aí o segredo. Viver de música, tem muitos músicos que confundem o viver de música a chegar num lugar famoso. Nem sempre, tá? Eu vou ensinar não só você chegar a grandes artistas, que são os segredos que eu vou contar no dia 31, mas eu vou te ensinar a tocar com outros artistas, a você ampliar os seus trabalhos. Pra quê? Pra que você viva de música, cara. Aqui é que é. Esse que é o barato. Porque já pensou? O que é mais importante pra mim? Eu viver de música ou eu ser um cara famoso? Ah, antes, mas ser famoso eu vou viver de música. Não necessariamente, tá? Não confunda. Ou ser famoso traz muitos problemas. Viver de música é uma maravilha, mas ser famoso é um problema. Olha aí, ó. Uma vez eu ouvi que a estrada é igual para todos, com um artista pequeno, barzinho, ou está acompanhando um artista de show nacional. O quanto isso é verdade? Moraes, guitarrista. Ô Moraes, show de bola. Boa sua pergunta, viu? Tem trabalhos hoje no segmento, vou falar do meu segmento, tá, sertanejo, que estão pagando igual a muita gente que tá tocando na noite. Tá vendo o viver de música, como é que acontece? E aí os caras estão lá, estão na fama, mas estão ganhando pouco. Aí eu volto àquela parada do objetivo, né? O que é que você quer nesse caminho? Tá tudo bem tocar, chegar a tocar com um artista famoso. Eu vou ensinar isso porque é bom também, né? Agora, é bom quando você sabe fazer o que você vai fazer com isso, né? E aqui o Moraes perguntou, né? Uma vez eu ouvi que a estrada é igual para todos. A diferença do barzinho é que você toca numa região só, né? A nível nacional você viaja o Brasil inteiro. Tem uma logística bem diferente. É bem mais desgastante. A sua agenda fica uma agenda mais voltada para o escritório e para o artista, né? A sua agenda não é tão sua, você tem que dividir aí, por isso que você tem que ter tempo para ficar no lugar assim, né? O que eu falei aqui é que muitas vezes tocar em barzinho, né, ou estar acompanhando um artista regional, a questão financeira nem sempre é maior, tá? Às vezes a quantidade é que faz a diferença, mas o preço ali nem sempre é maior, tá? Depende muito do artista que você chega a tocar. Dá o like, se tá interessante para você ouvir tudo isso aqui, dá o like aí. Não se esqueça, dia 31 nós temos um encontro marcado para você que se inscrever, tá? Quero que você se inscreva, vai lá que eu vou vou falar os segredos que vão acelerar você viver de música, chegar a tocar com mais artistas aí, sejam artistas famosos, sejam artistas nacionais, despertar o interesse em produtores musicais e atuar em grandes palcos, tá bom? Eu vou falar muito disso nessa aula do dia 31. Tem muita gente querendo pular da etapa aqui e lá para cima. Não tem problema nenhum em você mirar nas estrelas, né? Tem uma frase assim, né? Mire na lua que você vai acertar nas estrelas lá. Maravilha, é importante você mirar na lua. Só que para acertar nas estrelas tem que pegar a bola primeiro, ver onde é que tá, né? Saber onde é que você tá, qual o próximo passo que você tem que dar, entende? É passo a passo, é etapas por etapa. Audio Solution. Hoje eu quero mudar o jogo, quero tentar uma coisa maior. Mas hoje é muito difícil uma indicação. Áudio. Seguinte, eu tô falando de etapas e a grande questão de indicação é rede de confiança, tá bom? Ninguém indica quem não confia, né? Você tem que criar pontes, tá? Tem que ter pontes. Indicação, ela só acontece com pontes. E indicação antes da hora também, ela pode te prejudicar. Hoje eu fiz uns stories lá, eu coloquei algumas coisas que eu até perguntei, né? O que vocês acham? Que a indicação pode te prejudicar ou não? Né? E muita gente diz, não, ajuda demais. Pouquíssimas pessoas colocou assim, não atrapalha. E eu coloquei lá alguns passos, né? Apenas 3 de indicação que pode acabar com você, se você for indicado. E se você não tiver essa noção, a indicação pode mais te atrapalhar, pode até te queimar no mercado,
se ela for antes da hora, ou se você não perceber algumas coisas antes do tempo. E para isso, é como eu estava falando aqui com o Valmir, você precisa entender dessas etapas, precisa estar no caminho, precisa estar pagando os pedágios primeiro, para você entender se essa indicação é boa para você. Eu já neguei trabalho, sabe por quê? Porque o segmento não tinha nada a ver comigo. E o cara me queria lá tocando, eu digo, cara, não vai dar. Não vai dar, sabe por quê? Porque eu não sou especialista nessa área. Eu vou cair de paraquedas nesse lugar, bicho, vai ser um problema para mim. Ó, você quer tentar uma coisa maior? Tenta uma coisa menor primeiro, tá bom? O que seria menor que, se você conquistar, você vai estar no caminho de conquistar uma coisa maior, tá? Quando a gente conquista uma coisa menor, a gente abre outra porta. E em abrir outra porta, aparecem novas pessoas. Novas pessoas começam a te conhecer, já são pontes, entendeu? Para você avançar nesse caminho. E aí você vai construindo o viver de música, a sua carreira no mercado musical, tá bom? Todo passo a passo eu ensino muito no método 2x, né? Lá dentro tem um passo a passo muito louco e com o meu apoio. Esse caminho, essas etapas, elas foram construídas, tá bom? Existe esse caminho, existe etapas. Tem gente que não acredita que existe passo a passo para viver de música. Existe passo a passo para viver de música. E não é o seu professor de música que vai te ensinar a viver de música. Não é a escola de música que vai te ensinar a viver de música. Porque viver de música são outras habilidades que são diferentes de tocar um instrumento, de se aperfeiçoar no instrumento. Entende isso? Todo músico, ou quem quer viver, ou quem já vive, precisa aprender a viver de música. Olha aí, ó. O lance é que estou há 10 anos no mesmo segmento. Já viajei o mundo com ela. Com ela deve ser algum artista, né? Mas eu vejo que tenho que sair da zona de conforto e tentar um outro segmento. Tá, antes de tentar um outro segmento, eu vou te dar aqui. Você precisa usar a estratégia do macaco. Eu já falei sobre isso, né? O que é a estratégia do macaco? O macaco, ele não sai de um galho e pula para o outro sem segurar o outro primeiro. Então, quando ele pega no outro, ele larga esse aqui. Sacou? Então, assim, antes de você pular de segmento, aproveita esse segmento para se fortalecer, para quando você pular para esse outro aqui, você não venha para o zero. Você não saia do nada, ou você não saia de onde você está para ir para o nada. Entende? Cria pontes. Procura saber quem é que pode te ajudar nesse segmento. Quem é que você pode usar como ponte aqui para te ajudar aqui. Ou, se você quiser realmente desligar de tudo, se prepara financeiramente para poder ficar 6, 1 ano. Se tudo der errado, você tem como se virar, tá bom? Essa é a minha mentoria aqui para você. Então não pula de um segmento para outro. Se você está 10 anos em um, vê em 10 anos dessa galera que você se envolveu. Quem conhece essa galera desse outro segmento, ou se você já conhece alguém desse outro segmento, faça pontes. Não pule de uma coisa para outra, tá bom? A não ser que você tenha uma estrutura que te mantenha aí. Aí tudo bem. Ou você cria essa estrutura para pular de um segmento para o outro. Não faça essa coisa do nada porque você tá puto ou porque tem algum problema e você tá de saco cheio. Isso é emocional, tá? Não tome atitudes emocionais. Atitudes emocionais vai te colocar, bicho, é um tiro no pé. Põe seu cérebro para funcionar, para fazer as coisas de forma racional, tá bom? Diminui essa parada aí se é isso que tá acontecendo, tá bom? Se não for, maravilha. Se é isso que está acontecendo, diminui o emocional e pensa mais um pouco, tá? Racionaliza. Porque quando a gente toma atitude no calor das emoções, a gente erra mais. Olha, se no caso de quem quer sair de mim, como ele deve discernir o que é cabível para ele ou não? Depende do que você traz como cabível, tá? Depende do que você gosta de fazer e do que você quer fazer, tá? Porque não adianta você entrar num segmento, cara, porque você quer uma grana. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo aqui, não que pode ser aí o caso da sua pergunta. Mas pode ser o caso de muita gente aqui. Você não pode aceitar nenhuma indicação, cara. A não ser assim, cara, tô passando muita necessidade, eu preciso muito desse dinheiro. Então, maravilha, vai lá, faz. Mas tenha consciência e aproveite essa ida para lá para ver se você não desenrola outra coisa que você gosta. Porque se o ambiente de trabalho não é legal, você não se adapta naquilo, você não gosta das músicas. Teve um cara que mandou, eu postei um vídeo, né, passando som lá com o Daniel, e o cara, eu acho um barato isso. O cara mandou assim nos comentários:
Os bateras são muito bons, bicho, mas a música é uma bosta. Eu digo, pô, que massa. Né? Eu não tenho isso como crítica, entendeu? Eu digo, cara, eu não acho uma bosta, eu gosto. É um ambiente que eu gosto, é um segmento que eu me especializei. E eu acho demais, eu acho bom. Então, todo segmento que eu posso entrar, aliás, todo artista que eu aceito tocar e tá no mesmo segmento, eu me dou bem. Por quê? Porque eu gosto de fazer, eu conheço as culturas, eu sei que aquele lugar me ajuda, entendeu? Então, eu não acho uma bosta, eu acho bom pra caramba e eu gosto daquilo. É um ponto de vista e eu respeito, né? Tem muita gente que não gosta do sertanejo, tá tudo bem, cara. Você tem que ir atrás daquilo que você gosta. Quando se fala assim o que é cabível de trabalho, analisa isso. É o quê? Esse ambiente, bicho, é um ambiente que eu quero estar, é um ambiente que eu gostaria, porque tem gente, cara, que acha que, cara, eu preciso ir pro sertanejo, aí vem pro sertanejo, cara, ele odeia o ambiente, cara, aquilo não tem nada a ver com ele. E aí ele vai ficando mal com aquilo, aí sabe o que é que isso acarreta? Frustração, ele vai ficando puto no caminho, eu já convivi com músicos assim, que ficam 10 anos, cara, no trampo, achando ruim pra cacete, reclamando de tudo e tudo tá ruim, não sei o que, sabe por quê? Porque ele não aguenta mais aquilo, aí ele também não toma atitude daquilo, ele fica lá só por causa da grana, e a grana não substitui essas coisas, você vai ficando mal, aí você vai ficando um cara ranzinza, revoltado, tem dinheiro que pague isso, cara, você vai acabando com sua saúde, sacou? Mestre, estou acompanhando uma artista, e nas datas livres não estou aceitando trabalhos que não pagam o justo. Estou agindo certo? Depende, tá? Depende do seu objetivo central, tá? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no método 2x. Fica fácil de você tomar essa decisão depois que você sabe disso. Porque é o seguinte, se você está com um artista e nos tempos livres você não aceita trabalhos que não pagam o justo, depende. Às vezes você precisa até ir de graça para abrir um network, porque network vale mais do que dinheiro. Se o ambiente você não vai ganhar nada lá e é ruim, apaga e você vê que aquele lugar não vai agregar em nada para você, show de bola. Mas nesse tempo livre você tem que saber o que você vai fazer também, para poder abrir uma outra frente, porque você não sabe até quando essa artista você vai continuar com ela ou ela com você. Mas você tem que construir uma vida paralela, tá bom? Coisas que dependem mais de você também, tá? Para unir essas coisas no viver de música. Viver de música não é fazer uma coisa só. É fazer isso, aquilo, mais aquilo outro e aquilo outro. E isso compõe o meu viver de música. Compõe a minha renda, compõe as minhas opções. Até a hora que eu disser, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui é bom. Agora eu vou criar outro. Entendeu como é que é? Aí você vive bem, é isso que eu faço. Porque geralmente quem dispõe a ser sideman se sente na obrigação de tocar de tudo e com tudo. Isso é tabu, né? Pelo que você disse, mesmo sendo sideman, você tem direito de escolha de estilo. Quando você é sideman, até me fizeram essa pergunta no Stories, né? Lá, eu coloquei lá as perguntas e me fizeram. Eu devo me especializar? A pergunta foi mais ou menos assim. Eu devo tocar de tudo ou ser especialista em um gênero, né? Eu sou um sideman, mas eu sou um sideman no segmento sertanejo, tá? Eu já gravei de tudo? Já. Já toquei MPB? Já, pra caramba. Pra caramba. No início, quando você tá começando, não tem muita escolha, né? Porque no início você é um clínico geral. Precisa ali, precisa, né, começar a vida, né? Precisa abrir network, precisa, pô, começar ali. Mas nesse caminho você tem que ir achando ponto forte. Qual é meu ponto forte? Sabe? Você fica com a régua assim, ó. Ponto forte. Qual é meu ponto forte? O que é que eu gosto? O que é que eu me dou bem? Isso aqui eu tenho que me especializar. Pô, isso aqui eu gosto desse estilo. Eu vejo os caras aqui. Pô, já fui lá, já provei um pouco. Eu gosto também disso. Opa, vamos alinhar aqui o caminho, o norte, a linha régua e vai. Sacou? Só que para você fazer isso, você tem que saber o que você tem que estar presente no caminho. Para saber dizer, ah, cara, então peraí, você tem que estar analisando. O problema é que muitos músicos vão fazendo esse caminho, eles vão apanhando e não sabem nem o que estão fazendo, então indo deixando a vida levar, e o pau vai quebrando, aí vão mais errando do que acertando. Por quê? Porque não tem esse processo. Eles não conseguem mirar. Eles não têm esse passo a passo de como fazer, como descobrir isso mais rápido do que ficar dependendo da vida, entendeu? É isso que no método 2x o negócio o pau quebra. Aí é rapidinho, rapidinho você acha um rumo, cara. Rapidinho, entendeu? E você não tem obrigação de tocar de tudo, você só tem a obrigação de tocar de tudo no início, quando você não tem o norte. Aí você tem que achar esse norte. Às vezes você não tem mesmo, você tem que ir analisando, é isso que eu estou falando aqui.
analisa, fica presente para aquilo que você gosta e aquilo que você tem que investir. O meu ponto forte é esse, Anderson. Pô, eu adoro isso. Sabe qual era o ponto forte que eu tinha antigamente? Era tocar MPB. Tanto que lá atrás eu ainda cogitei a ideia de ir para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma história assim, né? Eu fui convidado pelo pianista do Danilo Caymmi na época. Isso em 98. 98. Ele me viu tocando lá em Aracaju. Ele disse, cara, você não quer ir pro Rio? Eu era muito novo, né? E eu fiquei meio receoso. Ele disse, você não quer ir pro Rio, cara? E ele ia tocar depois de mim lá, porque eu tava tocando com um artista regional. Ele ia tocar depois de mim com o Danilo Caymmi. Ele era piano e voz. E ele me viu tocando. E naquela época tava uma febre do Devo Echo, né? Quem é batera aqui vai saber. E a galera no Rio tava fritando tudo, bicho. Na noite ele não aguentava mais aqueles bateras. Ele disse, cara, eu te vi tocando, eu vi a clareza como se toca, vi o seu jeito, pô, tô conversando com você aqui, tô vendo que você é um cara bacana. Ó, parte técnica com comportamento. Um cara bacana, você não quer ir pro Rio, cara? Me deu o telefone dele. Eu até entrei em contato com ele um tempo depois, mas... E eu tava tocando MPB, que era um projeto regional, tinha a ver com MPB. E era um... Até hoje eu gosto muito de MPB, né? Gosto muito, mas eu me especializei em um segmento também que eu gostava. Porque minha mãe, olha só onde é que vem as coisas. Minha mãe, ela fazia coleção de discos sertanejos, cara. Leandro Leonardo, Zezé de Camargo naquela época, eu acompanhava tudo, cara. Via as fichas técnicas, ficava pirando aquilo. Quando eu pisei na Gravudisc aqui em São Paulo, eu me relembrei esse tempo que eu visitava os discos da minha mãe. Que eu via lá as fichas técnicas e eu comecei a gravar, cara, com os caras que eu via só por ficha técnica. Entendeu? De onde vem as coisas? E aí eu fui me especializando. Por quê? Porque eu gostava também. E em vez de ir pro Rio, eu vim para São Paulo. Por quê? Porque eu decidi por um segmento. Então, no início, você tem que ligar o radar. E procurar, através de processos, né? Isso eu ensino muito bem no método 2X. Inclusive, hoje eu fiz uma mentoria muito massa com o Alan. Se ele estiver aí, reage aí, Alan. Que foi essa direção, cara. Puta, matou a direção ali, tá matando a direção, entendeu? Tá matando ali o ponto forte para atuar e para dar certo logo. E ó, toda segunda-feira, às 21 horas, no meu canal, live, tá bom? A essa é fixa, tá? E a gente vai falar de um tema muito bacana na segunda-feira, como se tornar um músico desejado no mercado musical. Tá comigo nessa live? Segunda-feira, às 21 horas. Agora, no dia 31 é uma aula, tá? Eu vou revelar ali os segredos que vão acelerar o seu viver de música, tocar com mais artistas aí da região, ou até chegar a artistas grandes, atuar nos grandes palcos e despertar um interesse em produtores musicais. Vem comigo? Gente, segunda-feira a gente tem um encontro, tá bom? Valeu, grande abraço, fica com Deus, até mais.